Olá a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. No dia de hoje a gente vai estudar análise química instrumental, tudo bem? Mais especificamente vamos falar sobre desvio padrão. Eu preparei uma apresentação aqui para vocês para a gente entender um pouquinho, pelo método, assim, graficamente, mostrar o que é o desvio padrão para vocês entenderem. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do desvio padrão, alguns já conhecem o que é desvio padrão, outros já usaram e usam o desvio padrão no cotidiano, mas essa aula ela tem como objetivo eliminar as dúvidas a respeito, porque nós vamos usar o desvio padrão para fazer outros cálculos relacionados a outras formas de análise estatística dentro da química analítica instrumental. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu preparei esse slide aqui, pessoal, porque antigamente existia uma matéria específica no curso de Química, que era metrologia química. Então, qual que era a ideia dessa matéria? Né? É possibilitar que o químico ele fizesse as análises, né? Fizesse os tratamentos estatísticos devidos com os resultados que ele obtém das análises. Ok? Então, é, vamos supor que primeiro nós tenhamos, então, três valores. Eu vou pegar aqui três valores quaisquer, 3, 4 e 5. Então eu coloquei ele aqui num gráfico e fiz a representação das retas para cada um desses quatro valores que nós temos. Tá? Então nós temos aqui, no caso, nós temos aqui vou colocar aqui o meu apontador laser, né? Então nós temos aqui a reta do 3, a reta 4, a reta 5 e a reta valendo 6. Então, quando a gente soma os valores 3, 4, 5 e 6, a gente obtém um valor que é total de 18. Dividindo pelo número de observações, nós obtemos a média. O que a média representa para a gente? Bom, a média representa o valor central de todos os valores. Então, notem que a média, por ter dado 4,5, ela vai me apresentar aqui que a altura média de cada um desses valores não apresenta nenhum valor que de fato exista. Então, 3 está a esta distância do valor médio, 4 está a esta distância negativa, né? 3 e 4 estão negativos em relação à média, 5 e 6 estão positivos, sendo que 5 tem apenas esse valor e 6 tem esse valor. Na sequência, pessoal, a gente pode calcular o desvio. O que é o desvio? É o valor de cada um dos valores, o valor da diferença entre cada um dos valores que nós temos menos o valor da média. Então, para o primeiro caso, o desvio é de menos 1,5. Para o segundo caso, o desvio é de meio. Para o terceiro caso, o desvio é de meio positivo. E para o quarto caso, o desvio é de 1,5 positivo. Tá? A seguir, pessoal, o que nós devemos fazer é achar a área disto. Por quê? A representação física de uma reta, ela não traz para a gente um valor verdadeiro do quanto que aquele conjunto de dados está distante. Porque eu posso ter inúmeras retas, mas inúmeras retas não apresentam uma área. Tá? Então, a área dos desvios, ele me traz um valor significativamente mais palpável para dizer, o desvio aqui é pequeno, o desvio aqui é grande. Tá? Porque eu poderia ter, aqui eu tenho 4 valores, mas eu poderia ter uma infinidade de valores, tá? Todos eles dentro com áreas, né, com desvios quadráticos muito pequenos, né, áreas muito pequenas de desvio, mas um único valor com um desvio muito grande, e esse valor seria significativo. Então, elevando ao quadrado cada um dos desvios, nós temos aqui, para o primeiro caso, 2,25 unidades de área, 0,25 unidades de área para o quarto e para o quinto caso. E aqui, porque a área está sendo medida, ou seja, valor do desvio ao quadrado,
os valores de área são todos positivos. Tá? E para o quarto caso também, um desvio positivo de 2,25. Se eu pegar e fizer a somatória de todos esses desvios, eu vou chegar em um quadrado que tem área igual a 5. Ok? Então, somando 0,25 mais 0,25 mais 2,25 mais 2,25, eu tenho uma área total de desvio de 5. Então, se eu desenhar um quadrado de área 5, cada um dos meus lados eles vão ter esse valor aqui. Tá? 2,2360 e uns quebrados aí. Tá ok? Bom, a seguir, pessoal, nós devemos dividir esse desvio pelo número de observações que nós temos. Tá? Afinal de contas, nós não sabemos se estamos lidando com um desvio padrão amostral ou se estamos lidando com um desvio padrão populacional. Como a situação não nos trouxe nenhum outro valor, a gente pode pressupor que os graus de liberdade é zero, ou seja, eu não estou permitindo que nenhuma outra medida faça parte do meu conjunto de dados. Eu estou imaginando que apenas eu tenho os valores 4, 5, 3, 4, 5 e 6 como o meu universo a ser estudado. Tá? Dividindo a área por 5, pessoal, por 4, eu vou obter 4 quadrados com um valor de 1,25 de área cada um deles. Somando, eles têm que obter o valor de 4. Bom, como o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância, e a variância é o valor de 125, né, um quadrado de área 125, a raiz quadrada, por sua vez, ela representa um dos lados deste quadrado. Então, a raiz quadrada de um dos lados desse quadrado, né, que é a raiz quadrada desta área que representa um dos lados, tem um valor de 1,118033 e algumas outras coisas. Tá? Então, o que nós podemos fazer com esse valor? Estabelecer valores máximos e mínimos, né? O desvio, além do ponto médio, para uma representação desse conjunto de dados. E, de novo, lembrem-se que, embora eu tenha apenas 4 dados, vejam que 2 dos meus 4 dados estão fora do meu desvio padrão. Então, o que eu fiz graficamente? Eu peguei esse valor de 1,8033 e eu coloquei positivamente ao centro da média e negativamente ao centro da média. Quais valores estão dentro do desvio padrão, então? O valor 4 e 5. Os valores 3 e 6, eles estão ambos fora do centro da média, tá? E do que eu vou chamar de desvio padrão para graus de liberdade iguais a zero. Tudo bem? Então, essa é a representação gráfica do que é o cálculo do desvio padrão. Tá? E quando a gente calcula desvio padrão, é desta forma que nós devemos observar. É o valor médio mais ou menos o valor do desvio padrão, que é um erro acima, positivo, um erro para baixo, negativo. Tudo bem? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido e nós tiraremos as dúvidas durante a aula. E até a próxima.